Falar de um assunto super importante, principalmente para essa época do ano, né, gente? Estamos no inverno, quer dizer, chegando no inverno, ainda estamos no outono, mas aí a demanda por temperatura dentro de casa já aumenta. Muita gente já está ligando o aquecedor, já viraram ali o chuveiro para o inverno, né? Numa dessa, de repente, a sua casa não aguenta, pode dar uma sobrecarga no sistema. Como deixar a sua casa segura para evitar acidentes? A gente vai falar com Edson Martinho, que é engenheiro eletricista. Seja bem-vindo, você está bem? Estou bem, graças a Deus. Obrigada pela presença, viu? Obrigado você pela oportunidade. E acontece mesmo, né? Aliás, uma das defesas que acho que a casa tem é desligar disjuntor quando a gente sobrecarrega, né? Pois é. Já aconteceu várias vezes na minha casa, da gente estar lá, de repente tem duas pessoas no banho, entra a terceira, ligou o chuveiro, pá, todo mundo no escuro, no frio. Legal. Aí tem que ir lá na caixa depois pra ligar. Espera eu acabar o banho pra ligar o seu. Você sabe... Isso acontece por quê? Então, você sabe que isso é excelente, porque o disjuntor está avisando você o seguinte: vocês estão sobrecarregando a instalação elétrica. Vocês estão exagerando. Esse é o disjuntor, ó, esse cara aqui, ele tem a função de dizer para você... a casa exatamente. Da gente. É isso? Ele diz para você o seguinte: quando estiver esquentando demais o fio, ele vai desligar e dizer para você: procura um profissional, avalie a instalação elétrica e reforce sua instalação elétrica. Porque se não tivesse o disjuntor, ele não desarmasse, o que ia acontecer? O fio ia pegar fogo? O fio ia pegar fogo, literalmente. Porque sobrecarrega a temperatura. Exatamente. O fio é feito de cobre, né? E o cobre, ele tem uma determinada temperatura. Só que em volta dele, o PVC suporta menos. Né? 70 graus, mais ou menos, em torno de temperatura. Quando ele esquenta, ele vai esquentando, derrete o isolamento e começa o incêndio. Se tiver numa condição, por exemplo, próximo a um tapete, um carpete, uma cortina, ele inicia um incêndio de grandes proporções, né? Então, o disjuntor tem que estar sempre adimensionado corretamente, de acordo com a seção, né, a bitola dos fios, para que o disjuntor avise para você: você está ultrapassando a capacidade, desliga, vai lá fazer uma reforma. E a gente sabe que existem aí alguns equipamentos que vão usar muito mais energia, né, nessa época. O chuveiro é um deles, a gente vai usar mais secador de cabelo também. Aqueles aquecedores elétricos, tem uns que são 3 resistências diferentes. Aquilo deve puxar uma energia gigantesca. Você tem uma ideia, algum dado que mostre o quanto a mais energia a gente gasta no inverno por residência, uma média? Sim. Hoje no Brasil nós temos uma equiparação entre inverno e verão por conta do ar-condicionado. Tá. Mas até um tempo atrás você tinha em torno de 40% a mais de consumo de energia por conta desses equipamentos, né? E é muito comum, quando você pega um chuveiro, por exemplo, que está no verão, você está consumindo 30% da energia dele. Quando você coloca no inverno, você está consumindo 100%, né? O pessoal vai trocando chuveiro por conta de, tá muito frio, vai lá e troca por um hoje mais ou menos 7.000 watts, que é a potência. Tá. Esses 7.000 watts dá uma corrente no circuito, para a gente entender rapidamente, né? Em torno de 40 amperes. Então, se o teu disjuntor era de 40 ou de 35, ele vai desligar, porque vai dizer: olha, eu fui dimensionado para 35, você está passando 40, então é aí que acontece as situações de risco. A sobrecarga, né? Exatamente. E é interessante a gente falar sobre esse assunto, porque olha só que preocupante, hein? Registros de acidentes elétricos cresceram no primeiro semestre do ano passado, em 2022, segundo dados aí da Abracopel, que é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Foram contabilizados 874 incêndios, 853 choques elétricos, totalizando 1.828 acidentes com 686 mortes. Olha que perigo a que a gente está exposto muitas vezes e não sabe. E uma das grandes questões é a manutenção? Sim, sim. A grande maioria dos acidentes de origem elétrica, eles são evitáveis com manutenção ou às vezes com poucas informações. A cada quanto tempo a gente precisa dar uma olhada no quadro, ver como é que está a fiação, ou até mesmo trocar, porque de repente uma fiação antiga, a casa tem aí seus 30 anos e a pessoa nunca teve essa preocupação? O ideal é que a cada 5 anos você contrate um profissional qualificado para ele fazer uma revisão e dizer para você: olha, precisa ajustar aqui, precisa ajustar ali, e aí você faz o ajuste na sequência. A cada 5 anos? 5 anos em média. Tá. E pode ser que seja necessário trocar toda a fiação da casa, se for uma casa antiga, né? Sim, acontece isso muito. Eu fiz isso na minha casa, eu comprei ela reformei. E aí fizemos a reforma completa da instalação elétrica. Para ficar tranquilo por muito tempo depois. Sim, né? sim. Os fios, eles vão envelhecendo. Olha aqui, eu trouxe uma situação interessante, né? Você está vendo aqui, opa. Essa famosa gambiarra. Aqui é uma emenda, né, que foi feita há algum tempo atrás, mas o fita isolante já tá saindo, com o tempo ela vai perdendo essa característica. Cola resseca, né? Exatamente. E aí o que acontece? Os fios, ao derreter, encostam um no outro e aí você tem o curto-circuito. O curto-circuito, ele gera uma intensidade de energia
e aí ele potencializa o incêndio. Tá. Né? Então são duas situações, a sobrecarga que ele vai acontecendo aos poucos e o curto-circuito que acontece numa grande intensidade, os dois geram incêndio. E aí, quando a gente fala em gambiarra, tem uma lista tão grande de coisas que se pode fazer na parte elétrica, né? Gambiarra, armengue, como se fala na Bahia, enfim. Olha, quando a gente vê, por exemplo, um fio com essa capacidade, com esse tamanho, como é que chama isso aqui? Isso é bitola, que o pessoal chama. Né? Eu ia falar bitola, nominal, mas com medo de errar. Quando ele é grosso, quando ele é largo, significa que ele puxa muita energia? Não, pelo contrário. Quanto mais grosso ele for, eu vou trazer um aqui vou trazer uma comparação boa aqui, né? De um fio grosso e um fio fino. Quanto mais grosso ele for, mais capacidade de ligar mais equipamentos ele tem. Por isso eu disse, né? Quando você está dimensionado no teu chuveiro, um chuveiro de 40 amperes passando 35, significa que o fio era para 35. O que você tem que fazer? Você tem que trocar o fio e depois o disjuntor para que você possa ter uma segurança. Tá. Né? Então, quanto mais grosso, mais capacidade ele tem. É aí que nós temos que trabalhar. Né? O que o pessoal faz hoje, porque um fio mais grosso é mais caro, né, gente? Sim. Então o pessoal faz o quê? Vamos economizar, vamos comprar um fio fininho, vamos comprar um fio baratinho. Eu quero dar uma dica importante para você que está nos ouvindo. Tome cuidado, porque no mercado hoje tem muitos fios de má qualidade. Eles estão tirando o cobre para poder economizar, mas estão colocando no mercado com uma classificação que você se ilude, acaba comprando achando que você está comprando um fio compatível para aquela situação. Você está brincando que existe isso também. Até nisso a gente vai ter que se preocupar. 70% dos cabos ensaiados por um parceiro nosso, que é uma entidade chamada Qualifil, estão fora de norma. Que isso? 70%. Isso é triste. Devia ser crime. É porque crime. Você está comprando gato por lebre. É crime. Se não é, devia ser, é crime, então. Nós estamos aí, né? Eu faço parte da Bracopel, que você apresentou no começo, junto com a Qualifil, nós estamos buscando no mercado. Inclusive, tem gente sendo presa, fabricantes e distribuidores. Gente. Mas é o Brasil, né? Nós temos aí uma quantidade muito grande. Tem que tomar um cuidado muito grande aí com produtos de má qualidade, né? Importante, até porque de repente você contrata um eletricista que não está bem intencionado nessa área, ou então ele mesmo está sendo enganado na hora da compra. É bom você olhar de perto sabendo dessa informação. Você lembra que eu falei para você que eletricidade, às vezes, com algumas informações, essa é uma informação quando você vai no mercado. Para identificar, assim, dá uma olhada nas marcas mais conhecidas e uma diferente, entendeu? Existe um local até que você consegue, é uma associação, se eu puder falar, é qualifil.org.br. Você verifica as marcas que estão lá, você tem garantia. Ali estão as marcas idôneas. Exatamente, você consegue trabalhar com eles ali, né? Muito importante essa informação. Mas voltando ao que você falou... Eu ia perguntar do fio pelo seguinte, porque quando eu vejo, por exemplo, o secador de cabelo tem um fio mais largo. Sim. Uma chapinha tem um fio um pouco mais fino. Aí a gente tem, por exemplo, aqui uma régua em que o cabo também é bem grosso, né? Então, muitas vezes na cabeça do leigo funciona assim, esse equipamento puxa muita energia. Sim. Ele tem uma resistência forte e vai gastar mais energia. Então, essa lógica faz sentido. Faz sentido. Que para dentro da parede é outra situação. Então. Exatamente. Na verdade, você ligou o secador, né? Eu vou usar ele aqui como exemplo. Você ligou um secador, ele tem em torno de 1.500, 1.800 watts. Tá. A primeira informação ele tem um pino mais grosso, ou seja, ele foi construído para dizer que é uma tomada de 20 amperes. Aí você chega na sua tomada, né? E não entra. Você faz o quê? Compra esse cara aqui, ó. Esse cara é um perigo, gente. Isso o adaptador de 20 amperes. Exatamente, o maior perigo que existe. Por quê? Eu vou usar uma analogia muito simples. Você tem o rio Tietê e aí você resolve colocar dentro dele o rio Amazonas. O que vai acontecer? Transbordar, certo? Não dá a cidade inteira. O transbordo dentro da eletricidade é aquecimento. Então, além dos fios, você está aquecendo essa conexão aqui, que é mais um ponto. Você tem, de novo, uma cortina, um carpete. Você vai potencializar isso e vira um incêndio. Então, entendi. Nunca isso não deveria nem ser vendido, na verdade. Não Eu não poderia. sei por que existe isso para vender. Na verdade, nem pode, né? Por normalização não pode, mas no Brasil tudo que não pode... Dá-se um jeito por aí, né? Então a gente pode considerar que esses equipamentos, adaptações, réguas, eles podem ser potencialmente perigosos ou existem formas seguras de usar, por exemplo? Vou ligar um montão de coisa numa régua, por exemplo. Exatamente. Atrás da geladeira está o meu freezer, a minha geladeira e o micro-ondas ligados numa régua. Vamos lá, esse cara aqui é um Benjamin, né? Todo mundo conhece, tem outras formas de ter. Esse cara aqui, ele não transforma a sua tomada em 3 tomadas. E não aumenta a capacidade da tua tomada para 3, tá? O que ele faz é te ajudar a ligar 3 equipamentos onde a potência máxima é igual àquela da tomada.
Vamos fazer um cálculo simples, tá? Pega o teu equipamento lá atrás, cada equipamento tem uma informação, né? Essa informação tem um V, um VA ou um W. Tá. Que é o watt, ou volt ampere, né? Que é a potência do equipamento. Essa aqui, por exemplo, ó. Essa deve ter Essa é bivolt, né? Deve essa ter um de W ou um VA. 48 a 52 watts. Isso. Entendeu? Essa somatória de equipamentos, você pode ligar, né? Desde que não ultrapasse 1000 watts. Então, você pegou um equipamento de 50 watts, pegou um equipamento de 200 watts, pegou um equipamento de 500 watts, você já está falando em 750. Então, só pode esse ligar. aqui já... Esse aí já ultrapassou. Já é impossível, Esse já não consegue ligar. Como é que você faz isso? Com uma instalação específica para ele, né? Uma instalação específica para ele. Tá. Então, porque essa é uma situação. É importante que as pessoas entendam que isso aqui, ó, ou isso aqui é completamente diferente de você ter uma caixinha na parede com 4 tomadas. Exatamente. Porque na tomada tem isso. cada tomada está ligada num fio diferente que carrega essa corrente. Aqui você está concentrando tudo na mesma corrente. Num único circuito, exatamente. Como é que você me perguntou, né? Como é que eu faço para trabalhar? Isso aqui é uma extensão que nós usamos, uma régua, né? E ela tem originariamente, né, um fusível. Eu trouxe, né, aqui especificamente para mostrar a maioria das pessoas. Com o fusível original dela, quando você liga e desliga, ele vai atuar como o teu disjuntor, né? Ou seja, ultrapassou a capacidade, colocou 4, 5 equipamentos, ultrapassou a capacidade, ele desliga e queima o fusível. O que não pode ser feito é pegar esse fusível aqui, tirar, fazer uma gambiarra, porque aí você perde a capacidade dele desligar. Né? Isso não pode ser feito. E aqui ele tem um liga-desliga. Então, esse tipo de equipamento é adequado para você ligar. Por exemplo, lá na sala você tem lá a TV a cabo, você tem a televisão, você tem mais 2, 3 equipamentos. Ou aquele modemzinho da internet. Isso, exatamente. Então, ele pode, porque são pequenas potências somadas, ligadas ali sem problema. Aí vai ser seguro. Aonde você não pode ligar isso, hipótese alguma? Aonde você acabou de vir, da cozinha. Na cozinha você tem um micro-ondas com potência alta, você tem geladeira, você tem forno elétrico, você tem air fryer, você tem uma série de coisas. Air fryer deve puxar um montão, né? É 1.500 watts, o micro-ondas é 1.600, 1.700, um forno de micro-ondas é 1.800, ou seja, passou daqueles 1.000 que nós falamos. Então, tecnicamente, todos esses equipamentos deveriam ter uma tomada específica. Cada um com a sua tomada. Ou uma única tomada que você tira um e coloca outro. Nunca utilize esses equipamentos. Ah, mas aí eu vou ter que quebrar a parede. Gente, dá para colocar conduíte externo. Sim, tem um monte de solução que dá para fazer, contanto que sua vida fique segura e sua família também, né? Agora eu tô vendo aqui o celular e o carregador. Super importante falar deles também, porque não é uma vez, nem são duas que a gente ouviu histórias e relatos de carregadores que ficam direto na tomada. A pessoa, ele praticamente mora ali. Sim. E, de repente, dá uma sobrecarga ou ele pega fogo. Isso é um grande risco também. Sim. O celular, desde 2017, ele começou a apontar para a gente acidentes de choque elétrico e de explosão e de incêndio, né, gerando incêndio. Esse número tem gerado em torno de 20, 22 mortes por ano com celular ou por incêndio. Isso a gente está falando só de Brasil ou do mundo? Só de Brasil. Só de Brasil? Só de Brasil. Caramba! Entendeu? E aonde mora o perigo, Regiane? Esse cara aqui, ó. A gente está até mostrando uma arte, mostrando a projeção aí legal, esses são os dados, números, exatamente. Dos dados falando das mortes envolvendo acidentes com são choques assustadores. Elétricos e incêndios. Você está vendo que nós tivemos 1.828 incêndios no ano passado. Sim. Isso dá 5 acidentes por dia. Meu Deus, só no Brasil? Só no Brasil, 5 acidentes. Nós estamos aqui no meio do dia, hoje já foi 2 na estatística, indo para o terceiro. Daqui a pouco. Daqui a pouco mais um. Que perigo, gente. E aonde mora o perigo aqui, né? Ó, isso aqui, ó. Carregador não original, celular não original. Essa conjunção, né? O carregador original, ele vem com um dispositivo de proteção que quando você está carregando e chegou no limite, ele para de mandar elétrons para carregar. Né? De uma forma simples falando, né? Para de mandar elétrons para lá. E aí fica tranquilo, ele esfria tudo. O carregador não original, o que ele faz? Ele vai esquentando, esquentando. Quando a bateria chegou no limite, ele não para. Ele continua esquentando, esquentando, esquentando. E aí a bateria vai inchando, ou ela explode, ou o carregador esquenta demais e pega fogo. Né? Então, são situações que nós vemos aí diariamente de risco. E já aconteceu da pessoa falando com o telefone, ligado na tomada, o telefone explodir no rosto da pessoa. Isso é muito perigoso também, né? Tem. As baterias... Nunca falar com o telefone nunca. Carregando ao mesmo tempo. Nem falar, nem jogar, nem brincar.
Outra coisa que o pessoal costuma fazer muito, né, Jane? É pegar o celular, colocar para carregar, colocar debaixo da cama, debaixo do travesseiro e deitar e dormir. Ou colocar um fone de ouvido e dormir. O perigo potencializa. Porque Imagina, você está horas e horas. esquentando e abafando o celular. Né? Então a nossa regra é, deixa o celular carregando, 1 metro e meio da tua cama, de preferência numa superfície fria, né? Se você conseguir durante a noite acordar, tira ele do carregador, já viu que atendeu, tira ele do carregador, deixa ele quietinho. Se precisa carregar o celular, deixa ele carregando. Precisa usar, desliga ele da tomada, usa, volta a ligar. Então, essas são as regras. Porque são poucos acidentes, 20, mas são 20 vidas que se foram, né? E pode acontecer até em situações que a gente nem imagina. Esses dias eu coloquei, e não era um carregador original de fato, no carro o carregador começou a sair fumaça. Pois é, é a mesma Do fio situação. do carro, imagina, a bateria do carro nem tem a potência de uma tomada da nossa casa. Imagina se fosse numa tomada, né? Que pega muito mais. Agora, só para finalizar, é uma boa opção, então, até 1000 watts, para quando a gente coloca uma régua para ligar vários equipamentos. O T não, porque não tem essa proteção. Eu queria saber da questão do fusível. É uma boa opção porque se de repente você colocar mais do que ele vai aguentar, o que queima é o fusível e não o seu equipamento também. Exatamente. O fusível vai queimar. É um sinal do tipo, ó, foi demais para mim. Exatamente. Tá. Aí mesmo jeito que você falou do teu disjuntor, que está desligando, então está te avisando, a proteção da régua é, você ultrapassou, desliga o equipamento, conserta a tua régua. Olha, quanta informação importante nesse papo, hein, gente? Por favor, vamos atentar para isso. Para pensar quanto tempo faz que você não faz aí uma revisão, não chama um eletricista para ver se a sua casa está segura, ou o seu comércio, né? Quantas coisas se perdem, vidas se perdem, né? Como a gente mostrou nos dados aí. Então vamos atentar para isso agora, principalmente nessa época do ano, né?